Muito boa noite! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Uma alegria nós renovarmos o nosso compromisso, a nossa lucidez, a nossa coragem, nos unindo nesse momento tão crítico, não só dessa vida, mas de todas as nossas vidas. Se temos que passar por dificuldades, por provas, por limpezas, por expiações, individuais e coletivas, e temos, porque esse é o momento crítico da separação do joio do trigo, dos bodes e das ovelhas, como previu Jesus. Então, o melhor é viver isso unidos, integrados, nos apoiando mutuamente, nos alertando uns aos outros, cuidando, zelando uns pelos outros. Que assim seja. Porque a mensagem, porque o caminho, o sentido dado por Jesus é o caminho do serviço, da compaixão, do colocarmos-nos no lugar dos outros, do respeitarmos o outro como respeitamos a nós mesmos, do amar ao próximo como a nós mesmos. Então, essa união, essa decisão nossa por passarmos o que tivermos que passar unidos, integrados, acolhendo-nos mutuamente, é a coisa mais lúcida que nós podemos fazer. E por essa lucidez, nós devemos nos congratular, nos confraternizar, nos parabenizar mutuamente. Bem-aventurados aqueles que se mantiverem integrados, servindo-se mutuamente, respeitando-se mutuamente, confraternizando-se em nome da fraternidade e em nome do amor. Muito obrigado por cada um de vocês estarem aqui, porque me servem. E eu tenho a esperança de que, juntamente com os demais, possa servir a cada um de vocês. Ainda que a mensagem principal venha por inspiração, ainda que a inspiração um pouco distorcida por mim chegue a você e seja adequada pelos seus instrutores espirituais, porque as insuficiências de um são cobertas pelas potencialidades dos outros. São essas as alegrias da confraternização, da cooperação. Vivamos essas alegrias. Muito obrigado por estarmos aqui juntos. Hoje viemos buscar uma panorâmica, um entendimento maior, uma perspectiva mais ampla daquelas perguntas fundamentais da vida. Por que eu sofro? Por que eu me tornei violento? Quais as matrizes da violência? Quais as matrizes da paz? Quais as bases para superar o sofrimento? Essas perguntas são fundamentais porque nós estamos sendo convidados a superar o sofrimento. A passagem de mundo de expiação e provas, e que é um mundo alicerçado na dor, para um mundo de regeneração, que é um mundo alicerçado na boa vontade, exige de nós esse entendimento da dor, da violência em suas origens. Vamos a isso? Claro que a gente não esgota tema profundo como esse, mas pretende estimular em vocês e em mim as nossas buscas. Há uma história que todos nós vivemos em nossos corpos, ou em nossas famílias e em nossas amizades, em nossas relações, que é um símbolo perfeito para essa trajetória. Vejam vocês, era uma vez uma partezinha de um grande todo, que colocou para si mesma
um objetivo de vida. Quero ser a maior partezinha. Quero ser maior que todas as minhas vizinhas. Partezinhas, minhas vizinhas. Quero ser a maior de todas. Quero mostrar a minha superioridade e a inferioridade delas. Esse foi o objetivo que a partezinha colocou para si mesma. De início não sabia como provar, como fazer isso, como mostrar a sua grandeza e a pequenez das outras. Mas ela descobriu. Ela descobriu que ela poderia comer as suas vizinhas. E que comendo as suas vizinhas, ela ficava maior e, obviamente, as vizinhas eram anuladas. E essa descoberta foi uma maravilha para ela. Ela achou-se realmente genial por ter descoberto isso e começou a comer suas vizinhas. Comeu, 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 comeu. Cresceu, 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 cresceu. E quanto mais ela crescia, mais ela se felicitava, se exaltava e humilhava as outras. Mero alimento para a sua grandeza. E assim foi comendo, 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 aumentando, 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 até que o próprio todo percebeu o que estava acontecendo ali. Percebeu porque aquilo começou a causar dor em todas as células do corpo. Aquele aumento gigantesco daquela célula começou a gerar um incômodo, uma dor, uma disfunção nos órgãos, nos tecidos em que essa grandeza acontecia. Órgãos e tecidos, porque aquele todo era um corpo. Cada uma das partezinhas daquele grande corpo era uma célula. E a célula que descobriu aquela maneira de ser maior do que todas as outras era o que nós conhecemos como célula cancerígena. O seu corpo agigantado é o que nós conhecemos como tumor. E a parábola do câncer é a parábola da nossa existência. Porque nós nos desconhecemos como partezinhas de um grande todo. E por nos desconhecermos, adotamos como sentido das nossas vidas ser maiores do que todas as outras partezinhas. E para isso, descobrimos a violência, a imposição sobre os outros, como um mecanismo de autoexaltação da nossa fabulosa força e de humilhação da fraqueza dos outros. Isso foi sendo vivido ao longo de muitas vidas de imposição, de dominação, de violência. O que é o câncer da humanidade. Claro que toda a humanidade, todo o corpo, sente esse incômodo e essa disfunção por causa da violência, por causa da opressão, por causa desse câncer. E quando o corpo sente o câncer, quando a totalidade sente essa disfunção das partes, o que ela faz? Se não fizesse nada, a totalidade morreria. Nós sabemos disso. Todos os dias morrem milhões de pessoas de câncer. Pelo menos muitos milhares.
Mas esse corpo que nós estamos falando, essa totalidade que é composta desses bilhões e bilhões de partezinhas, é a totalidade conhecida por nós como Deus. Esse corpo não morre jamais. Essa opção não existe para esse corpo. A opção que existe é uma opção comparável àquela mais adotada entre os corpos físicos da Terra que têm câncer. Passam por processos, por exemplo, por uma cirurgia para retirar o nódulo cancerígeno, o tumor, e depois por diversos tratamentos muito intensos. Exatamente similar ao que está acontecendo na Terra. As células violentas, os indivíduos violentos, que viveram muitas vidas oprimindo, se agigantando com base na opressão dos outros, esses indivíduos que não conseguirem se reverter essa posição violenta, agressiva, egoísta, serão extirpados dessa humanidade como um nódulo cancerígeno e levados para outros mundos igualmente de expiação e provas. Não é interessante a metáfora? Claro que não basta fazer isso para a terra ficar boa, a saída dos violentos. Além da terra ficar boa, é preciso um trabalho intenso de regeneração. Por isso, a próxima fase da Terra chama-se regeneração, uma época de intensíssimo trabalho. Porque assim como o corpo, depois que tira o nódulo, precisa fazer quimioterapia, radioterapia, tratamentos muito intensos, a Terra também vai precisar passar, depois da saída dos enraizadamente violentos, daqueles que não se dispuserem à mudança agora, vai ser necessário uma remodelação de todas as instituições. Por exemplo, a saúde precisará ser totalmente modificada, libertar-se dessa prisão dos medicamentos da indústria farmacêutica. A educação vai precisar sair das suas prisões também, saindo definitivamente dessa perspectiva conteudista de ficar transmitindo informações, já que numa sociedade muito entupida de informações, o que nós mais precisamos, muito mais do que a colher que traz mais comida, mas de um estômago que possa digerir essa monte de comida, no caso, informação que nós já temos. Então, a educação que virá certamente precisará ser muito mais estômago do que colher, precisará ser muito mais filosofia do que educação conteudista, evidentemente. A justiça precisará ser muito mais restauradora, reeducadora, do que punidora, como tem sido até agora. A família precisará ser mais dialogal, o comércio precisará ser mais cooperativo. A relação entre os países, entre os diferentes, entre as religiões, entre os sexos, entre as ideologias, precisará ser toda complementar e não essa guerra encarniçada de opressão, de destruição do outro para a exaltação de si. Esse verdadeiro câncer que nós temos vivido até agora. Não se iludam. Aqueles que ficarem na Terra viverão muito longe da concepção de céu que a teologia tradicional
nos tentou convencer. Aquela situação de ficar tocando harpa nas nuvens sem fazer nada é o mais distante que nós podemos imaginar do mundo de regeneração. Mundo de regeneração será trabalho, muito trabalho, para regenerar o meio ambiente da terra, o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, as cidades, a agricultura, tudo precisará ser refundado, e é muito trabalho, a começar pelo trabalho interior, pela regeneração interior. Pensem nisso, meus amigos, a parábola do câncer. E o pior, a célula cancerígena, temos sido nós. Precisamos desse diagnóstico para começar a cura. Perceber que a desarmonia da Terra, a desarmonia da humanidade é a nossa desarmonia. Não é a da classe diferente, do sexo diferente, do país diferente, da raça, da ideologia, da religião diferente. Não, ela é do ser humano. O câncer da humanidade é a violência instaurada no fundo do ser humano. Isso em quem? Em todas as nações, religiões, culturas, classes sociais, sexos. Precisamos entender, fazer o diagnóstico correto e localizar os nódulos cancerígenos em nós, da violência, da opressão, da dominação, da exaltação de si e da humilhação do outro, para realizarmos o tratamento. O tratamento de nos perceber um organismo cooperativo, onde um órgão funciona em função do outro, onde o bom funcionamento de uma célula depende do bom funcionamento de todas as outras células. Nós precisamos urgentemente desse entendimento de como os diferentes se completam entre si, como as incompletudes se completam entre si. As diferentes profissões, os diferentes sexos se completam, a própria anatomia mostra isso. Que poderia fazer o rico se não houvesse o pobre? Que poderia fazer o pobre se não houvesse o rico? Essa integração tão importante. As nações, quanto os brasileiros têm a aprender com os orientais, com os europeus, com os africanos. É uma descoberta óbvia que precisa ser feita por cada um de nós. Se não puder ser feita, nós vamos continuar no paradigma da violência e precisaremos viver mais e mais dor até aprendermos. Alertemos agora a nós mesmos e a todos os seres da Terra a respeito da parábola do câncer, do tratamento do câncer, da extirpação dos nódulos cancerígenos e do intenso tratamento interior e coletivo que precisará ser feito na Terra. Abramo-nos para essa realidade da paz, da cooperação, da confraternização, do serviço mútuo. Porque é isso que Deus quer de nós. Foi isso que Jesus nos apresentou como uma programação alternativa a tudo que nós já vínhamos fazendo. Jesus é um indivíduo judeu que nasceu numa das províncias dominadas pelo Império Romano, numa província discriminada dentro do judaísmo, que era apenas um território dominado pelo gigantesco Império Romano.
E foi dessa posição de discriminado, dos discriminados, que ele exaltou a necessidade de valorização de todos, de cooperação de todos, de confraternização de todos. Que o sentido da vida é amarmos-nos uns aos outros como ele demonstrou. Não é teoria, ele demonstrou. O quanto nós precisamos ultrapassar o eu para alcançar a visão do outro. O quanto nós precisaremos ultrapassar a própria relação do eu com o outro para pensar no nós, no todo. Que aquele que, portanto, não descobrir-se nos seus potenciais, não se descobrir-se na sua essência, não poderá descobrir o Deus que habita a essência do outro e o Deus que está na essência de tudo, do todo, do corpo, para além dos órgãos. Estejamos abertos para a magnífica lição do todo, porque o sentido da vida é amar o todo, amar a bondade, amar a justiça, amar a cooperação, amar o amor que liga todas as células desse gigantesco corpo. Amarmos-nos uns aos outros, eu preciso me amar, não na aparência, não nos desejos, não nas egolatrias, nos egoísmos, mas na essência, no Deus que habita em mim. Assim como preciso amar o outro, não para idolatrar o outro, não para admirar o ego do outro, mas para admirar e para valorizar e para me integrar com a essência do outro. Com a essência de tudo, com a essência do todo. Claro que temos muito para caminhar nisso, mas vivendo sinceramente nesse sentido e dedicando as nossas vidas desde já à regeneração das relações, da visão de nós, da visão do outro, servindo-nos, cooperando-nos, respeitando-nos, serão passos maravilhosos para o amor incondicional, para o amar verbo intransitivo, para amar o amor que é a essência de tudo. Que toda a humanidade receba esse impulso, essa clareza, esse encorajamento para largarmos as cascas inúteis, as armaduras que nos pesam e nos machucam, as armas que nos machucam e machucam os outros, para aprendermos a viver em paz. Em paz. Fabuloso e urgente desafio para esse momento. Condição para aprendermos sobre o amor. Irmãos, condição que abrange toda a humanidade encarnada, toda a humanidade desencarnada, todos os amigos de outros orbes que estão aqui nos ajudando. Irmãos, condição que abrange todos os animais, inclusive cobras, baratas, ratos. Irmãos, condição que abrange todos os vegetais, inclusive as chamadas ervas daninhas. Irmãos, condição que abrange todos os átomos, moléculas de todas as matérias, todas as coisas, inclusive dos venenos, inclusive das armas. Somos irmãos de tudo, somos parte desse imenso corpo, desse perfeito corpo, porque tudo é criação do mesmo Criador.
vivendo nossas relações com todos esses seres, irmãos, porque criaturas de um mesmo Criador, teremos o alicerce, as bases dessa magnífica ponte de serviço e de compaixão que nos levará a esse amor incondicional, a Deus. Que assim seja, amigos, irmãos de todo o universo, de todos os reinos. Pacifiquemo-nos para o amor. Um grande abraço, um grande prazer viver essas lições, esses encorajamentos mútuos. Estão todos convidados a multiplicar o amor, a multiplicar a paz, compartilhando essas mensagens, visitando as nossas produções no canal do YouTube, Maurício Zomignani, e vivendo os próximos passos que, sem dúvida, se continuarmos com essa lucidez e com essa coragem de sabermos que a integração, o serviço mútuo é o caminho para o amor, nos manteremos juntos e passaremos juntos o que quer que tivermos que passar. Muito obrigado pela sua amizade, muito obrigado pela sua cooperação e até a próxima.